vamos a analizar un poco acá el concepto de persona. El concepto de persona e dignidade humana. São dois conceitos aí que é importante a gente entender quando a gente aborda essa questão da fecundação in vitro, inseminação artificial, aborto, etc. ¿Ok? Voy a empezar preguntando esto. ¿Qué es una persona? Y vamos a mudar la pregunta. Entonces pregunto ahí, ¿todos los seres humanos son personas? ¿Todas las personas son humanas? ¿Qué vocês acham? ¿Existem humanos que não sejam pessoas? ¿Existem pessoas que não sejam humanas? O que vocês acham? Não o quê? Nem toda pessoa é humana. Interessante. E existem humanos que não sejam pessoas? Não? Tá. Então vamos lá. Há humanos que não são personas. Por exemplo, a gente não fala pessoa de Neandertal. A gente diz homem de Neandertal, tá? Então, aí é uma questão interessante, porque o conceito de pessoa, que é um conceito também cultural, e a gente vai explicar por quê. Há pessoas que não são humanas. Por exemplo, as empresas são pessoas jurídicas. Uma empresa, um país que tem uma personalidade jurídica internacional, tá? Então, são pessoas, mas não são humanas. Na teologia, por exemplo, Deus é pessoa, mas não é humana. Tá? Então, há pessoas que não são humanas. Então, vamos a partir de isso. ¿Qué significa persona? La palabra persona empieza a arrancar, inicia con un filósofo romano que se llama Boecio. Entonces, Boecio fue el primero en hablar de lo que, o trató de definir lo que sería persona, y dice que la persona es un ser de naturaleza individual y racional. Isso é o que o Boécio ele explicou, né? Depois temos Kant também, que é muito importante nessa definição, e Kant ele vai colocar a questão da autonomia. Além da razão, o ser humano é autônomo, ok? Então, o ser humano lo que le distingue en relación a la persona va a ser esta cuestión de la racionalidad y de la autonomía, ¿ok? Entonces, la persona elige, se responsabiliza y va a satisfacer todas sus necesidades a partir de la autonomía. Pero vamos a tratar de entender mejor esto, para se não vai ficar muito, como se diz assim, muito vago, né? Cuando nosotros abordamos la cuestión de la persona, tenemos que hablar de 3 puntos de vista, desde el punto de vista ontológico, jurídico y ético. Entonces vamos a principalmente hablar del punto de vista ontológico, que es lo que nos interesa. Cuando decimos que la persona es humana ontológicamente, consideramos que es una sustancia racional, dotada de conhecimento, de vontade e dueña de seus atos. Então, ele fala muita coisa aí, mas parece que não diz nada. Então, vamos explicar o que está aqui em uma forma mais prática. Bueno, quando hablamos de la persona, tenemos que tratar de entenderlo como ciertas camadas, tá? Como capas. Como se fosse uma cebola. O que a cebola tem? A cebola tem camadas, né? Você vai descascar até você encontrar lá no fundo digamos assim, a última camada. Cuando nosotros analizamos la cuestión de la persona, el concepto de persona es más o menos parecido a esas camadas. La primera camada de lo que va a ser la persona es algo que nosotros llamamos naturaleza. ¿Tá? Esa es la primera camada. Cuando
decimos naturaleza, nos referimos al cuerpo humano, a lo somático, al soma. Em grego, corpo significa soma. E o que é soma? Soma seria o corpo todo organizado, onde existem também hierarquias. Por exemplo, no corpo humano você tem o sistema nervoso central, você tem os sistemas periféricos, certo? Você tem ossos, você tem veias, você tem órgãos, e tudo isso está bem organizado. E o conjunto de tudo isso, em grego, se chama soma. E em castelhano, cuerpo humano. Esta natureza do somático não se pode modificar. A gente já nasceu com isso, ele não pode ser modificado. Tudo aí tem a sua razão de ser. Então, esta é como a primeira camada, a natureza humana. Luego temos outra camada que se chama a essência humana. E aí temos, por exemplo, a razão do ser humano e a vontade do ser humano. A gente exerce a nossa vontade, nós não somos seres instintivos. O ser humano ele também tem instinto, mas nós não vivemos à base do instinto, nós vivemos em base à nossa vontade, a gente exerce a nossa vontade. Tá? E essa vontade também está em relação com a razão. Essa é a essência humana. Então, esto é o que se pode perfeccionar, se pode modificar. Então, o corpo humano não se pode modificar, pero la razón, la voluntad se puede modificar. La suma, o sea, la perfección de esto sería lo que nosotros llamamos yo, que na linguagem psicológica é o que seria, por exemplo, a perfeição da razão e da vontade. Ok? E qual é a terceira camada? É isso que nós decimos persona humana. Então, são como 3 camadas até a gente chegar no que seria a pessoa. Pero vamos a tratar de explicar de una forma más detallada esto para poder entender. La persona está dentro de un nivel de existencia, ok. Esto sería la persona, pero la persona también forma parte de la existência, tá? Então, quando a gente analisa a pessoa do ponto de vista ontológico, o que significa ontologia? Ontologia é uma parte da filosofia que estuda entes, ou que estuda a existência, porque entes é participio presente de existente. Então, o que existe agora. Então, todo o que existe, a realidade, isso estuda a ontologia. Dentro da existência, há, por exemplo, o inorgânico, por exemplo, uma pedra, uma rocha, são inorgânicos. Mas também temos o orgânico, que é a vida vegetativa, que se reproduz, cresce, se nutre, etc. Depois temos também a vida psíquica. Psíquico vem do grego psique, que significa a parte sensitiva, é decir, de los sentidos. Não tem nada a ver com... Às vezes as pessoas acham que psíquico é a pessoa que percebe, sei lá, fantasmas, que falam com espíritos, e isso realmente não tem nada a ver, e é totalmente assim uma bobagem, né? Psíquico é uma palavra que vem do grego psique, que é a parte interna do ser, e tem a ver com a vida sensitiva na utilização dos sentidos, tá? E a vida psíquica tem a possibilidade de locomover-se, vai de um lado para o outro, tem apetites e tem sentidos. E, por outro lado, tem a vida que se chama espiritual, e aqui é importante também explicar o que é espiritual. Espiritual não é no sentido religioso. A religião usa a palavra espiritual, mas a palavra espiritual não é exclusivo da religião. Tá? Quando nós decimos espiritual, nós estamos falando de uma vida intelectiva, onde existe vontade e inteligência. Tá? Então, isso é importante entender. Vamos a verlo de esta manera. Entonces, dentro de la existencia existe lo inorgánico, existe lo orgánico, lo psíquico y lo espiritual. ¿tá?
Por exemplo, uma pedra, uma rocha existe, mas não tem vida. Não tem vida, mas ele existe, é parte da existência. Uma planta, uma árvore existe e vive, tem vida. Como se diz vida, por exemplo, em latim? Isso é anima, tá? Animação, aquele que se move, aquele que pode nutrir-se, que nasce, cresce e pode morrer. Isso é anima. Daí vem a palavra alma. E a palavra alma é muito mal utilizada porque muitas vezes se usa só no termo religioso e realmente não tem nada a ver com isso. A palavra alma significa vida. Então, tudo aquilo que tem vida tem alma, porque tem animação. Tá? Se a gente for traduzir a palavra ânima do latim, seria realmente vida, ok? Bueno. Después tenemos los seres psíquicos, que ya expliqué qué significa psíquico. Existe, vive y siente, ok? Ele sente. E o espiritual, que não é uma palavra exclusiva da religião, existe, vive, sente y pensa, ¿tá? Entonces, el ser humano es el único que puede pensar, que puede hacer una representación mental sobre la realidad, ¿tá? O gato, ele não pensa na realidade. Ele, por exemplo, não acha se o que ele fez está certo ou está errado. O único que pensa sobre isso é o ser humano. Então, o gato, ele somente sente. Tá? Então, isso é a nível ontológico de lo que seria, por exemplo, a persona humana. Então, quando hablamos de persona humana, estamos falando de este componente de la racionalidad y de la voluntad. Ok? No sé si quedó claro. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está tudo certo? Sim? Estou tentando aqui resumir. Doutor, o senhor poderia, por gentileza, repetir essa parte espiritual? Espírito não é uma palavra exclusiva da religião. Espírito tem a ver assim com duas coisas a nível psicológico, que a consciência. Por exemplo, quando a gente tem consciência das coisas, da realidade, de onde eu estou, né? Nós temos consciência, por exemplo, da nossa história. Então, essa consciência é parte do espiritual. Só que quando a gente fala espiritual dessa consciência com o que nós poderíamos chamar como energia. O que é energia? Energia, por exemplo, é quando você, por exemplo, se dá conta de que você tem que fazer alguma coisa, você se levanta, vai e faz. Isso é energia, quando você tem uma motivação para agir. Então, o espiritual seria isso, é as duas coisas, é consciência e é energia. E essas duas coisas se juntam e se transforma numa ação. E isso, o único que pode fazer isso é realmente o ser humano. Tá? Quando a gente fala espiritual no âmbito religioso, é um pouco diferente. Então, quando falamos de espiritual, realmente quando sentimos, pero principalmente quando pensamos. Não é subconsciente, esse aí já é outro. Subconsciente é um termo de Freud, tá? Aí é outra questão. Espírito. Não é. Não tem nada a ver com consciência, pré-consciência. Esses termos são termos de Freud, tá? da psicanálise, exatamente. A questão da consciência é quando nós somos conscientes das coisas, né? Então, essa é uma consciência que é diferente do conceito freudiano. Eu me dou conta das coisas. Só que essa consciência que eu tenho também, ela me leva a agir, tá? Exatamente, aí esse seria mais esse conceito, Priscila, a percepção do mundo. Essa percepção do mundo se chama consciência. E essa percepção leva a gente a agir no mundo, né? A fazer coisas, a se relacionar, a transformar o mundo. Então, isso é
o que chamaríamos da parte espiritual, o espírito humano. Tem, por exemplo, um livro muito interessante de Montesquieu que se chama Espírito de las Leyes, que tem muito a ver com isso, o espírito. Hegel, por exemplo, fala do espírito absoluto. Então, espírito não no sentido religioso, espírito absoluto nesse sentido humano. O espírito absoluto. Bueno. Desde el punto de vista jurídico, el ser humano, o sea, persona es un ser capaz de adquirir derechos y contraer obrigaciones. Então, ele pode ser tanto uma pessoa jurídica, uma pessoa humana, ou pode ser uma pessoa jurídica, como uma empresa, por exemplo. E tem certos atributos como nome, estado, domicílio, capacidade, patrimônio, etc. Mas a gente não vai abordar porque não é a nossa matéria. Eu só coloquei aqui para que vocês possam ter aí acesso a mais informação. E do ponto de vista ético, ser humano é um ser que tem inteligência, que tem vontade e tenta ajustar essa inteligência com as normas, né, as suas ações, etc. Entonces, el concepto de persona es un concepto cultural. Cultural não no sentido, assim, da criação de coisas, por exemplo, a cultura indígena, a cultura africana, não no sentido de cultura no sentido de que se hace culto, tá? De perfeição. Entonces, el concepto de persona es un concepto cultural en ese sentido. Se nace humano y se llega a ser persona. Entonces, por el camino, el individuo adquiere habilidades y comportamientos propios de una persona, que sería la conciencia de sí, la racionalidad y el sentido moral, o sea, el sentido del bien y del mal. Y cuando hablamos de dignidad humana, dignidad viene del latín dignitas, que significa lo que hoy sería, por ejemplo, el embajador, é o representante do império perante outros povos. Daí vem a palavra dignidade. E aí, essa palavra dignidade, ela foi parar no cristianismo, o cristianismo transformou, e o que vem a ser a dignidade? Vem a ser o valor que tem a existência humana. Essa é a dignidade. O valor que tem a existência humana. Então, todos têm dignidade. Somente pelo fato de ser humanos. Tá? Então, você coloca, assim, lado a lado, um grande empresário que tem milhões e milhões e um pobre trabalhador humilde, os dois têm a mesma dignidade como pessoa. Tá? Entonces, el valor que tiene la existencia humana, eso es lo que sería la dignidad. Y no se puede utilizar la palabra dignidad para expresar el valor de otras cosas. Dignidade pertence ao modo de existir das pessoas. Entonces, a eso es lo que se refiere. Entonces, a grandes rasgos, tentei resumir ao máximo aqui, o que seria, por exemplo, a nossa unidade 2. Não sei se há alguma pergunta aqui que queiram fazer. Professor, poderia explicar de novo da palavra dignidade, o sentido? Dignidade é o valor que tem a pessoa. Como você expressa o valor de alguém, de uma pessoa? Você não pode expressar por valores monetários, né? Nem pela produção, né? Você não pode dizer que a pessoa, por exemplo, que tem mais dinheiro tenha mais valor do que a pessoa humilde, por exemplo. Então, você expressa o valor de uma pessoa a partir da palavra dignidade. Então, dignidade é um termo que é utilizado para expressar o valor que tem a pessoa somente pelo fato de ser humano, de ser pessoa.
Tá? Então, quando você fala dignidade, ele é digno, então vai mais por esse caminho aí. Não existem pessoas mais dignas e menos dignas. Todos têm a mesma dignidade nesse sentido. É um único valor nesse caso, assim, né? Não sei se expliquei. Não, entendi. O problema é que cada pessoa se acha digno de alguma coisa, né? Mas aí a gente já vai por outro lado. A gente está analisando aqui do ponto de vista ontológico, tá? Filosófico, o que é. Por exemplo, é diferente quando, sei lá, numa empresa você é mais digno de ser gerente do que outro, por exemplo, mas aí já é outra questão, já é outro âmbito. Tá? Aqui, por exemplo, é no sentido ontológico da palavra dignidade. É nesse sentido. Bueno. Com relação ao exame, essas perguntas que eu coloquei aqui nesse slide também, eu acho que tem algumas que aparecem não na prova. A questão da reprodução assistida, todas as perguntas, elas foram tiradas da apostila. Unidade 1 e unidade 2. Então, está tudo lá. É só ler aquela parte lá e sem problema. Há uma pergunta que está causando muita confusão e queria aproveitar também para explicar. É aquela pergunta sobre as características básicas de uma conduta moral. Então, o enunciado decía características básicas não de moral, sino de conduta moral. Então, é importante também a gente entender bem a pergunta. Características básicas da conduta moral. Tem uma ação aí onde ela realmente tem 3, né? Não, eu que coloquei aqui. Não sei por que apareceu. Assim. Que proviene de la interioridad. La otra opción era que no es exigible al terceros y que es cambiante. Esa es la característica de la conducta moral. De la conduta, não de la moral. Quando a gente estuda moral, é diferente. Aqui, o que está perguntando aí é a característica básica da conduta moral. Quando o ser humano ele age moralmente, qual é a característica daquilo, né? Então, isso eu não queria explicar, porque há muita confusão sobre esse ponto, né? Tá. Então, eu vou passar a assistência, tá? Para que vocês, para liberar já vocês. Boa semana para vocês, estudem bastante, a gente se encontra aí na próxima segunda-feira. Prof, a próxima aula é continuação? Continuação da unidade? Não, a próxima aula vai ser outro tema já. Vai ser a unidade 3. Unidade 3, próximo tema. Graças.